Meu nome é Iana Elza Costa Fernandes e o título do nosso trabalho é Análise de Prevalência, Intensidade e Abundância de Ectoendoparasitas do Tambaqui Colossoma macropomo na região amazônica. O tambaqui, ele é o peixe nativo mais produzido em toda a América do Sul. Ele pede somente para a produção de tilápia, que é um peixe exótico. Dentro dessa produção intensiva que o pescado vem sofrendo, tem surgido várias enfermidades parasitárias que estão diretamente ligadas com problemas sanitários dentro da produção. Esses problemas, eles causam perdas econômicas diretas na produção. O objetivo do trabalho foi fazer um acompanhamento parasitário das principais espécies de parasitas que têm acometido o tambaqui e, com isso, fazer suas identificações. Eram coletados 20 peixes de 12 pisciculturas diferentes dentro do estado do Amazonas. Esses peixes eles eram colocados em sacos providos de oxigênio e transportados para o laboratório. Após isso, era feita a eutanásia desses animais por concussão cerebral e secção da medula, seguindo os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. E depois disso, era feita a retirada de muco, brânquia e intestino. Para ectoparasitas de muco, era feita uma raspagem de toda a superfície corpórea do animal, desde a área da cabeça à cauda. Esse muco ele era depositado em lâmina de vidro e levado para análise microscópica de até 100 vezes. Para ectoparasitas de brânquia, era retirado os quatro arcos branquiais de ambos os lados do peixe. Esse arco branquial era depositado num pote com formol 1:4.000. Após isso, era feita uma raspagem de toda a estrutura branquial e era depositada a mesma quantidade de formol 10% para manter uma preservação do material. Para endoparasitas intestinais, era coletado o intestino inteiro do animal, ele era aberto em sentido longitudinal e, em primeiro momento, era feita uma análise macroscópica para observar a presença dos acantocéfalos. E após isso, era feita uma raspagem de todo o muco intestinal e levado para análise microscópica. Em alguns casos específicos, a quantificação desses parasitas ela era realizada com a câmara de Sedgwick, onde era pipetado 1 ml do conteúdo, depositado no microscópio, e a partir disso era contado e identificado esses parasitas. E alguns grupos de parasitas, eles não eram quantificados por questões metodológicas, que é o caso dos mixosporídeos. Para determinar cálculo de prevalência, a gente usava a fórmula de número de animais parasitados dividido por número de animais examinados, multiplicado por 100. Para a intensidade média, era número total de parasitas dividido por número de peixes infectados, e a abundância média, número de parasitas dividido por número de peixes analisados. No resultado de raspado de pele, foram identificados uma grande diversidade de parasitas, mas o parasita que apareceu com uma maior prevalência foram os mixosporídeos, que estavam presentes em 5 das 12 pisciculturas, mas com um número elevado. Os monogenóides eles apareceram em 8 pisciculturas, mas com um número abaixo de 50%. Em questão de intensidade e abundância, os mixosporídeos não foram quantificados, e os demais parasitas eles apresentaram baixos níveis de infestação. No raspado de brânquia, o parasita que mais se destacou foram os monogenóides, identificadas as seguintes espécies: a Anacanthorus spatulatus, a Milmarotécio e a Notozotécio. Eles estavam presentes em 11 das 12 pisciculturas com uma prevalência superior a 95%. Todos os parasitas de brânquia, eles têm uma grande relevância por estarem diretamente ligados com a respiração do animal. E a monogênia, ela se destacou principalmente na piscicultura 9, onde ela apresentou um grau de infestação de 9.645 parasitas por peixe. E na análise intestinal, apesar de ter aparecido somente em 2 pisciculturas, o acantocéfalo ele é o parasita com uma maior relevância,
porque ele é o parasita que está principalmente ligado com as perdas econômicas dentro da piscicultura. E eles apresentaram um nível de infestação razoavelmente alto, de 223 a 238 parasitas por peixe. Apesar da alta diversidade de parasitas encontrados na pele, todos eles foram considerados com uma baixa intensidade parasitária, não causando mal em si para o peixe analisado. Mas, por outro lado, alguns outros grupos de mixosporites, eles são considerados extremamente patogênicos. Um deles é o Myxobolus cerebralis, que ele é um parasita conhecido por causar doença rodopiante nos alevinos de salmão. Os parasitas de brânquia são altamente relevantes e os monogenóides, eles podem levar o animal à morte por asfixia, porque quando o parasita ele lesiona o arco branquial, isso vai dificultar a troca gasosa, o que vai levar à morte. E um outro grupo de monogenóides também é considerado totalmente patogênico para as pisciculturas, que um caso delas é a Gyrodactylus salaris, que ela é um parasito conhecido como verme do salmão, e ele é de notificação obrigatória pela OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal. Os acantocéfalos, o Neuquinurrico budineri, ele tem o seu efeito patogênico através da penetração da probótise no intestino do animal. E a partir disso, ele vai comprometer toda a absorção de nutriente do animal que é provido através das rações. E isso vai impossibilitar com que o peixe cresça e seja levado para o comércio. E como não existem fármacos testados e aprovados para o tratamento dessas parasitoses no Brasil, a melhor forma de prevenção seriam as boas práticas de manejo, que uma delas seria a quarentena de, no mínimo, 30 dias, para saber se o animal ele vai desenvolver algum tipo de sinal clínico que remeta à parasitose, a baixa densidade de estocagem, a desinfecção de materiais de manejo, a secagem e desinfecção total do viveiro escavado e a questão de filtro único por viveiro, que isso impossibilita que um viveiro saia contaminando vários outros viveiros. Como conclusão, é que os monogenóides, eles foram os parasitas que mais se destacaram dentro da piscicultura, juntamente com o Acanthocephalo Neuquinurrico budineri. E ambos são de grande importância dentro da piscicultura no Amazonas, porque eles afetam o desenvolvimento do animal e causam as perdas econômicas dentro da piscicultura. Essas foram as minhas referências. E obrigada.